Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre as operações na forma trigonométrica de números complexos. Vamos lá? Então, nós vamos aprender aqui a multiplicação, divisão e potência de números complexos utilizando a forma trigonométrica. Eu não vou fazer a demonstração porque vai demorar muito, mas essa demonstração não é difícil. Ela envolve a soma de arcos e a diferença de arcos, tá? Mas aqui eu já vou colocar o resultado. Veja bem, sejam dois números complexos, z e w. Então, z ele é igual ao módulo de z, que multiplica cosseno do ângulo, mais i seno do ângulo. Só para a gente lembrar aqui, tem o plano complexo, esse aqui é o eixo real, esse é o eixo imaginário. E aí nós temos o afixo de um número complexo. A distância desse afixo até a origem nós chamamos de módulo. Alguns livros trazem esse módulo com a letrinha grega chamada ρ. Tá? Alguns livros trazem essa letrinha grega chamada ρ, que é a mesma coisa que módulo. Na verdade, é a distância do afixo até a origem. Bacana? Este ângulo que o eixo real forma com o módulo, este ângulo é chamado de argumento, tá? E a gente usa as relações de seno e cosseno para escrever na forma trigonométrica. Bacana? Então vamos lá. Com o número na forma trigonométrica, as operações de multiplicação, divisão e potência ficam mais fáceis. Veja bem, a multiplicação ela é bem simples. Então, para multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica, ou forma polar, basta multiplicar os módulos, então vai ficar módulo de z vezes módulo de w, que multiplica, aí você vai colocar assim, ó, que multiplica cosseno, então você deve multiplicar os módulos e somar os ângulos, então vai ficar θ mais alfa. Você multiplica os módulos e soma os ângulos, simples assim. Tá? Aqui vai ficar θ mais w, mais alfa. Então, a multiplicação na forma trigonométrica, basta multiplicar os módulos e somar os ângulos. E a divisão, de forma análoga, a divisão você vai dividir os módulos, módulo de z sobre módulo de w, e vai subtrair os ângulos. Então, vai ficar cosseno de θ menos alfa mais i seno de θ menos alfa. Simples assim. Então, na multiplicação, você multiplica os módulos e soma os ângulos. Na divisão, você divide os módulos e subtrai os ângulos. A potência também é uma operação muito útil, né? A potência é como se fosse uma multiplicação com fatores iguais, né? Então, a potência vai ficar assim, ó. Você vai pegar z elevado a n, vai ficar módulo de z elevado a n vezes. Aí o que você faz? Você vai multiplicar o ângulo pelo expoente. Então vai ficar θ vezes n, né? Θ vezes n, mais i seno de θ vezes n. Só isso. Dessa forma. Então, na potência, você eleva o módulo e multiplica o ângulo. Vamos fazer um exemplo para a gente fixar isso aí? Vamos lá, eu deixei separado aqui um exemplo. Dados dois números complexos, z e w, eu quero que você faça a multiplicação de z vezes w, a divisão e a potência de w elevado a 10. Eu vou separar isso aqui. Vamos fazer primeiro a multiplicação. Então, a multiplicação como que é mesmo? A multiplicação a gente vai multiplicar os módulos, então vai ficar 10 vezes 2. E o que mais? A gente vai somar os ângulos, então vai ficar cosseno de 70, cosseno de 75 mais 15, mais i seno de 75 mais 15.
dessa forma. Então aqui vai ficar 10 vezes 2 dá 20, vezes. Aqui nós vamos ter cosseno de 75 mais 15 dá 90. Mais e seno de 90. Ok? Isso aí vai ser igual. Aí vai depender, né? Se ele quer a resposta na forma trigonométrica ou se ele quer a resposta na forma algébrica. Se a resposta for na forma trigonométrica, já acabou. Não tem mais nada para ser feito. Agora, se ele pedir a resposta na forma algébrica, aí você tem que calcular o cosseno de 90. Você lembra quanto que era o cosseno de 90? Cosseno era esse aqui, ó. Era esse eixo da horizontal. Esse é o eixo dos cossenos. 90 graus está aqui em cima. E lembrando que cosseno, ele varia de mais 1 até menos 1. No meio aqui é zero. Então, o cosseno de 90, ele vale exatamente zero. Então, o cosseno de 90 é zero. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui vai ficar zero. Mas, o seno de 90, aí o seno você já olha o da vertical, né? Seno de 90 ficaria assim, ó. O seno é esse aqui. Ele varia de mais 1, esse é o seno. Né? Seno. Ele varia de menos 1 aqui embaixo até mais 1 aqui em cima. No meio é zero. Meio é zero. No caso, o ângulo de 90 graus está exatamente aqui em cima, tá aqui, ó. Então 90 graus está ali em cima, então está em cima do 1. Então o cosseno de 90 vale 1 unidade. Tá? E vai ficar 20 vezes 0 é 0, né? 20 vezes 0, 20 vezes 1i. Então a resposta disso aqui vai ficar 20i. Ok? Então, a multiplicação na forma trigonométrica fica desse jeito. Entenderam? Vamos fazer agora a divisão. Então, queremos fazer a divisão. Para não ficar embolado aqui, eu vou apagar esses rascunhos. Mas se quiser, você pode dar uma pausa aí no vídeo e anotar, caso seja necessário. Então, vou apagar aqui. Vamos lá, vamos fazer a divisão. Letra B. Então, na letra B, queremos fazer a divisão de Z por W. Z por W. Deixa eu ver aqui quem era o Z mesmo. Está aqui. Deixa eu colocar ele ali embaixo. Então, queremos fazer a divisão de Z por W. Né? Tá ali o Z, tá ali o W. Então, o que você vai fazer? Na fórmula da divisão, deixa eu mostrar aqui como que era. A divisão você divide os módulos e subtrai os ângulos. O de cima menos o de baixo. Então, na divisão, você divide os módulos. No caso aqui vai ficar 10, né? 10 dividido por 2, que multiplica. Aí subtrai os módulos, né? Subtrai os ângulos, desculpa. Então vai ficar cosseno de 75 menos 15, 75 menos 15, mais e seno de 75 menos 15. Tá ok? Então, a gente divide os módulos e subtrai os ângulos. Bacana. Aí vamos fazer a continha, né? Então, essa divisão aqui vai ser igual. 10 por 2 vai dar 5 vezes. Aqui vai ficar cosseno de 75 menos 15 dá 60 graus. Mais I vezes seno de 60 graus. Bacana? Se a resposta for na forma trigonométrica, já acabou. Se ele pedir a resposta na forma algébrica, aí você continua. Então, se a resposta for na forma algébrica, aqui vai ficar 5 vezes. Aí nós precisamos recordar o seno de 60. Né? Lembra que teve uma videoaula que eu mostrei lá como que calculava o seno, cosseno de todos os ângulos do círculo. Né? Os ângulos notáveis. Então, aqui nós temos que localizar onde é que está o 60. 60 graus está mais ou menos por aqui, ó. Tem o primeiro valor que é 30, 45, 60, né? 60 graus. 60 graus ele vai ocupar o primeiro valor aqui de baixo. O primeiro valor é meio. Lembra que são apenas 3 valores. O primeiro é meio, depois vem raiz de 2 sobre 2 e por último raiz de 3 sobre 2.
Então, 60 graus, o cosseno vai ocupar o primeiro valor, que é meio. Se fosse de 45, seria a raiz de 2 sobre 2. Se fosse de 30, seria a raiz de 3 sobre 2, seria o terceiro valor. Agora, aqui em cima, o 60, ele ocupa o terceiro valor. Né? Teve o primeiro que foi de 30, depois o segundo de 45, e agora o terceiro valor é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, o cosseno de 60 vale meio, mais i vezes o seno de 60, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Bacana? Aí você vai multiplicar, né? 5 vezes isso, 5 vezes esse. Isso aqui vai ser igual a 5 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2i. Lembrando que esse camarada aqui é a parte real, e esse outro camarada é a parte imaginária. Bacana? Vamos fazer mais um aqui, ó. A letra C. A letra C ele pediu para fazer... Opa, tinha colocado D, era a letra C. Então a letra C é para fazer W elevado a 10. W elevado a 10. E vamos recordar quem era o W. O W é cosseno de 15. Então, W elevado a 10. Então, letra C é para fazer W elevado a 10. Lembrando que W é 2 que multiplica cosseno de 15 mais I seno de 15. Esse é o W. E é para fazer W elevado a 10. Então, letra C é para fazer W elevado a 10. E aí vamos voltar lá e lembrar a fórmula da potência. A potência, você eleva o módulo e multiplica os ângulos. Tá? Então, eleva o módulo e multiplica o ângulo. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 10 vezes cosseno de 15 graus vezes 10 mais I seno de 15 graus vezes 10. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 10. Eu vou deixar 2 a 10 mesmo. Né? Cosseno de 10 vezes 15 vai ficar cosseno de 150. Mais I seno de 150. I seno de 150. Bacana? Então, 2 a 10, eu vou deixar 2 a 10 mesmo. Mas aí depende, né? Se ele pedir a resposta na forma trigonométrica, já acabou. Se ele pedir a resposta na forma algébrica, a gente pode calcular aqui, né? Quanto que é o cosseno de 150? Então, se for para calcular, o cosseno de 150, onde é que está 150? Aqui nós temos 90, aqui nós temos 180, e aí tem três valores. O primeiro é 120, depois vem 135, e 150 é o terceiro valor, né? 150 é o terceiro valor. 150. Então, esse terceiro valor vale menos, né? Vale menos raiz de 3 sobre 2. E ali, se a gente fosse olhar no seno ele está no primeiro valor. O primeiro valor é meio, né? Então, o cosseno de 150 é menos raiz de 2 sobre 2, ou melhor, menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 150 vale meio. Meio positivo. Aí a gente pode multiplicar, né? Pode multiplicar. Isso vezes isso, isso vezes isso. Vai ficar quem? Vai ficar 2 a 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Esse sobre 2 aí vai dividir. Então a gente pode escrever assim, ó, menos 2 elevado a 9, raiz de 3, mais esse sobre 2 também vai dividir. 2 a 10 por 2 elevado a 1 vai dar 2 elevado a 9. Se a gente quiser colocar em números, 2 a 9 dá 512, raiz de 3, mais 512. Tá aí. Faltou o i. Essa aqui é a parte real, que é a parte imaginária. Eu separei uma questão aqui, é muito comum quando envolve potência na forma trigonométrica. Vou mostrar ela aqui, ó. Seja um número complexo z igual a 1 mais raiz de 3i. Determine o menor n natural não nulo, de modo que
2 elevado a n seja um número real positivo. Olha que coisa. Então, a história é a seguinte, eu tenho que z é igual a 1 mais raiz de 3i, 1 mais raiz de 3i, e ele quer que você faça z elevado a n. Então, vai ficar 1 mais raiz de 3i elevado a n. E eu quero saber o menor n para que isso aí seja real positivo, né? Se ele não tivesse colocado ali não nulo, né? Ele podia pensar que era zero, né? 1 mais raiz de 3i elevado a zero é igual a 1, né? Aí já satisfaz. Mas ele falou que era não nulo, então o zero está fora. Então, quem que pode ser? O n pode ser igual a 1, n pode ser igual a 2, n pode ser igual a 3, e aí vai. Mas fazer por tentativa não tem graça, né? Você vai ficar testando aqui, você vai fazer isso aqui ao quadrado, ver se dá real positivo? Não, nós não vamos fazer assim não. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar isso aqui, ó. Nós vamos colocar o número na forma trigonométrica e utilizar a propriedade da potência, tá? Não na forma trigonométrica e depois utilizar a propriedade da potência. Como que eu escrevo esse número na forma trigonométrica? Vamos lá. Então acompanha comigo. Z é igual a 1 mais raiz de 3i. Primeiro passo para escrever na forma trigonométrica é encontrar o módulo. Para achar o módulo, você coloca lá, módulo de z é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Né? Módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Aí raiz de 3 ao quadrado dá 3, com mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Então, isso aqui é igual a 2. Aí eu vou usar as relações seno e cosseno. Eu sei que o cosseno do ângulo é igual a sobre o módulo. Eu sei também que o seno do ângulo é igual a b sobre o módulo. Né? Neste caso aqui, o a vale 1 e o módulo é 2. No outro aqui, ó, o b vale raiz de 3 e o módulo é 2. E aí ficou fácil descobrir que ângulo que é esse. Olha como que a gente faz. Você vai recordar o ciclo trigonométrico, né? Lá tem o cosseno, tem o seno. E nós temos que o cosseno vale meio. Esse aqui é o cosseno. Onde é que o cosseno vale meio? Ele vale meio exatamente aqui, ó. Meio. Aí tem duas possibilidades. Pode ser esse valor aqui de cima ou esse aqui de baixo. Esse de cima aqui vai ser o ângulo de 60 graus. Porque teve o de 30, teve o de 45, estamos já no de 60. Aqui embaixo vai ser o ângulo de 300 graus. 300 graus. Tá? Aí o que vai definir se é o de 60 ou se é o de 300? Vai definir agora é o seno. O seno vale raiz de 3 sobre 2. Ah, então o seno é positivo, é raiz de 3 sobre 2. Se fosse negativo, seria o de baixo, seria menos raiz de 3 sobre 2. Então, no caso aqui, o ângulo é de 60 graus. 60 graus. Tudo certo? Então, vamos lá. Já conseguimos escrever na forma trigonométrica. Ficou assim, ó. Então, z na forma trigonométrica, só recordando, é o módulo de z, que multiplica cosseno do ângulo, mais i seno do ângulo. Essa é a forma trigonométrica. Então, z na forma trigonométrica vai ficar aqui. Vai ficar 2, que multiplica cosseno de 60 mais i seno de 60. Ok? E aí é o seguinte, nós vamos usar a potência. Como é que é a potência? Então, z elevado a n vai ser o módulo elevado a n, que multiplica cosseno de 60 vezes n, mais i seno de 60 vezes n. Tudo bem? Aí é o seguinte, falou na questão que esse número deve ser real e positivo. Vamos conferir ali? Ó, tem que ser um número real e positivo. Então, vamos avaliar isso aí com calma agora. Para que esse número seja real, é necessário que isso aqui seja zero. Ó, é necessário que tudo isso aí seja zero.
Tá? Então, nós precisamos que a parte imaginária seja zero para sobrar só a parte real. Então, para que o número seja real, isso aqui deve ser igual a zero. Aí a gente escreve, então. Vamos escrever isso. Preciso, para atender a questão aqui, que a parte imaginária seja zero, para sobrar um número real. Então, eu preciso que o seno de 60 vezes n seja igual a zero. Aí vamos descobrir onde é que o seno é zero. Vamos lá. Olha, o seno é esse eixo da vertical. Esse é o seno. Seno. E ele vale zero aqui no meio, que é zero. Aqui em cima ele vale mais 1. Aqui embaixo ele vale menos 1. Tá? Mais 1 e menos 1. E aí onde que ele dá zero? Ele dá zero em dois valores. Ele dá zero em... Então, nós temos que encontrar aqui onde que o seno é zero. Então, o seno vai de menos 1 até mais 1 e ele vai ser zero nesses valores aqui, ó. Ele vai ser zero em 180 graus, ele vai ser zero em 0 grau, ele vai ser zero em 360 graus, né? E ele vai ser zero também em 540 graus. E aí vai. Você pode continuar dando voltas e voltas até chegar no número que que atenda aos requisitos ali. Então vamos avaliar cada um desses números. Então nós temos que olhar 0, o próximo é 180. Como na questão ele pediu o menor, foi isso? Foi mesmo. O menor n, natural não nulo. Então, não nulo, então 0 está fora, né? Porque para ser 0, 60 vezes n para ser igual a 0, então n teria que ser igual a 0. E 0 não pode, porque falou na questão que tem que ser não nulo. Ok? Então, nós vamos para o próximo. Sabemos que 0 a gente não pode usar, porque é não nulo. Vamos usar agora o próximo, que é 180 graus, né? Para dar 180 graus, seno de 180 é zero, né? Então, para dar 180 graus, eu vou ter que 60 vezes n. Deixa eu fazer aqui de preto. Então, 60 vezes n, o ângulo tem que ser de 180 graus. Eu sei que se for seno de 180, vai dar zero, igual está ali, né? Então, este ângulo tem que ser... Pode ser, né, 180, pode ser 0, pode ser 180, pode ser 360, 540 e aí vai, né? Nós vamos testando aqui, ó, procurando o menor. 0 já vi que não pode. Vamos para o próximo. O próximo é 180. Então, considerando agora 180, n vai ser igual a 3. Vamos avaliar se pode ser igual a 3. Então, se for 3, aí vai ficar assim, ó, vai ficar z elevado a 3... vai ser igual a 2 elevado a 3, vezes cosseno de 180, né? 60 vezes 3 dá 180, mais i seno de 180. Bacana. Como a gente sabe que o seno de 180 é zero, isso aqui é zero, então vai sobrar apenas o número real. Porém, o cosseno de 180 nós sabemos que vale menos 1. Então aqui vai ficar 8 vezes menos 1 mais i vezes 0, né? Então vai dar menos 8. E na questão falou que tinha que ser o menor n para que o número complexo z elevado a n seja real e positivo. Então esse aqui também não satisfaz. Então n não pode ser 3, tá? Então, se for 0, a gente tinha que o n tinha que ser 0. Se for 180, o n tinha que ser 3. Também não satisfaz. Por que não satisfaz? Não satisfaz porque se eu colocar n igual a 3, eu vou ter um número real negativo, vai dar menos 8, tá? Então eu vou pegar o próximo. O próximo agora é 360. A gente vai fazendo isso aí de forma manual, testando os primeiros valores até chegar na resposta, tá? Então, para ser 360, então eu vou apagar isso aqui, esse rascunho. Para ser 360, ó, para ser seno de 360, nós vamos precisar escrever
que 60 vezes n, 60 vezes n tem que ser igual a 360. Então, n vai ser igual a 360 dividido por 60. Nós vamos descobrir que n vai ser igual a 6. Aí a gente vai verificar agora se faz sentido n igual a 6. Né? Então, colocando aqui, z elevado a 6 vai ser 2 elevado a 6, que multiplica cosseno de 60 vezes 6, que dá 360. 360. Mais i seno de 360. Bacana? Então, z elevado a 6 vai ficar 2 elevado a 6, que é 64, que multiplica cosseno de 360. Olha, o eixo dos cossenos é esse. Ele varia de menos 1 até mais 1. Aqui no meio é 0. Se eu estou no ângulo que está aqui 360 graus, é porque o cosseno dele vale 1. À medida que eu vou subindo aqui, o cosseno vai diminuindo. Quando eu chego em 90, o cosseno é 0. E aí aqui vou diminuindo mais. Quando eu chegar em 180, o cosseno vale menos 1. Então, nesse caso aqui, o cosseno de 360 vale 1. Mas o seno de 360 vale 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, nós vamos ter que z elevado a 6 vai ser igual a 64 vezes 1. 64. Então, chegamos aí. O menor valor de n para que seja um número real positivo, então, o menor valor de n é 6. Né? Então, neste caso aqui, a resposta dessa questão, deixa eu colocar lá no início. Então, a resposta dessa questão aqui tem que escrever a resposta, tá? Depois de tanto cálculo aí. Resposta, o menor n é n igual a 6. Porque se o n for 6, vai dar 64, que é um número real e positivo. Por enquanto é só. Um abraço, até a próxima.